Agora a questão número 2. Qual das afirmativas está correta? Letra A. Somente corpos carregados positivamente atraem corpos neutros. B. Somente corpos carregados negativamente atraem corpos neutros. C. Um corpo carregado pode atrair ou repelir um corpo neutro. D. Se um corpo A eletrizado positivamente atrai um corpo B, podemos afirmar que B está carregado negativamente? E E. Um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado. Vamos agora à questão número 2. A questão número 2 é uma questão bem teórica e é bem interessante, né? Nós sabemos, né, que pela lei da atração e da repulsão, lei de Dufay, né, corpos carregados com a mesma carga, eles se repelem, ok? Então, se você tem um corpo positivamente carregado, né, e um outro corpo também positivamente carregado, eles estarão submetidos a uma força elétrica, né? Mas essa força, ela é necessariamente uma força de repulsão, correto? E se você tem um corpo, né, negativamente carregado, ou seja, com carga de sinal negativo, né? Carga de sinal negativo aqui, ó. Eles também estarão submetidos a uma mesma força, também de repulsão, de mesma natureza, Douglas, sim, né? Não tem nada de diferente. Agora, se você tiver corpos carregados, né, com cargas de sinais opostos, ou seja, um positivo e um outro negativo, esses corpos serão atraídos. Douglas, e a força também é a mesma? É de mesma natureza, mesma F, tá? Só que nesse caso, essa força será de atração. E tem uma pergunta, Douglas, e se os corpos forem carregados da seguinte maneira, um carregado e o outro neutro, né? Daí você tem um corpo eletrizado e um corpo neutro, né? Um exemplo disso é, eu tenho aqui um corpo positivo, tá? E aqui eu tenho um corpo que tem carga positiva e negativa na mesma quantidade. O que acontece? Acontece uma indução, né? A indução é o seguinte, ele vai atrair para um lado do corpo as cargas negativas, enquanto ele vai repelir para o outro lado do corpo as cargas positivas, certo? Na mesma quantidade. Com isso, você polarizou o corpo, né? Quando você polariza, você tem uma quantidade de carga negativa igual a uma quantidade de carga positiva para o outro lado. E aí esse corpo, naturalmente, ele é também atraído. Então existe também uma força para esse corpo neutro. Reparem que esse corpo aqui, ó, ele é um corpo neutro, mas ele foi induzido a ter isso. Ah, Douglas, e se for negativo? A mesma coisa, certo? Se você tem um corpo negativamente já carregado, previamente carregado, você também vai induzir as cargas positivas para um lado, atrair para um lado, e repelir as negativas para o outro, né? Na mesma quantidade, né? Eu coloquei ali um sinalzinho mais negativo. Então você polarizou aqui esse corpo, certo? E você também vai ter uma força de atração, tá? Ok? Esse corpo aqui, lembrando, ele é o corpo neutro, ok? Logo, o meu gabarito, senhores, só pode ser a letra E, porque ele pergunta a afirmativa correta. E ela diz assim, ó, um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado, ok?
Ok? Gabarito letra E. Um grande abraço e até a próxima, senhores.